Uma das grandes surpresas destas eleições até agora foi o desempenho do Partido Verde e de sua candidata Marina Silva. Embora a senadora não tenha passado para o segundo turno das eleições, seus partidários consideram que ela obteve uma grande vitória, recebendo cerca de 20% dos votos válidos no primeiro turno. Agora, são os eleitores de Marina Silva que se tornaram chave para definir quem vai ser o vitorioso no segundo turno das eleições, se a candidata Dilma Rousseff ou se o candidato José Serra. Eu conversei com Marina Silva para perguntar quais são as intenções dela agora para esse segundo turno e também as opiniões da senadora a respeito dos principais temas dessa campanha. Acompanhe os principais destaques dessa entrevista. Eu estou dentro de um processo que, na conversa com o partido, nós estabelecemos um caminho para chegarmos na convenção que teremos no dia 17 e assumirmos uma posição. O que nós estabelecemos, e eu fiz questão de que fosse assim, foi uma escuta primeiro aos diferentes segmentos da sociedade. Isso já foi realizado logo em seguida ao primeiro turno. Um trabalho que foi feito pela coordenação nacional do partido, que coordenou nacionalmente a campanha de, dentro do plano de governo que havíamos feito, priorizarmos aspectos importantes para apresentar aos dois candidatos. As questões que foram selecionadas, elas dizem respeito à questão da sustentabilidade, da priorização na área social, da gestão pública e da ética na política. Um modelo de desenvolvimento em nenhum lugar do mundo é sustentável. Todos os países, ricos ou pobres, estão diante do desafio de fazer a transição da forma predatória de desenvolvimento para o modelo sustentável. E eu acho que o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer isso. Lamentavelmente, nem o PT e o PSDB tiveram a capacidade de perceber que essa é a utopia do século e o grande fazer do século. Não é? E a ministra Dilma, eu dizia durante a campanha, ela e o governador Serra são muito parecidos. Ambos têm uma visão desenvolvimentista, crescimentista, são pessoas que têm um perfil gerencial e cada vez mais o mundo vai precisar de quem tem uma visão nova de desenvolvimento, que seja capaz de integrar as diferentes dimensões do fazer humano. Eu acho que nós somos um país onde mais de 90% das pessoas creem em Deus. E esse é um dado de realidade que não se pode negar, né, sob pena, não é, de não olharmos de uma forma, digamos, acolhedora para a realidade que temos. Agora, como essa questão entra no debate eleitoral, é que nós precisamos ter a sabedoria de não importar conflitos religiosos que existem em outros países para a realidade do Brasil, onde a gente tem uma cultura de respeito pela diferença e pela diversidade. Agora, o respeito pela diferença e pela diversidade pressupõe o direito daqueles que são evangélicos ou que são católicos de afirmarem os seus pontos de vista. Esse é o cuidado que precisamos ter, sem resvalar para um utilitarismo da fé. A senhora citou temas que acabam tendo influência em outros países. Eu vejo o caso do aborto em especial. A senhora acha que esse é um tema ao qual os eleitores devem estar atentos no Brasil? As demandas surgem porque a sociedade já está atenta. Ninguém inventa uma questão artificialmente. No começo, eu senti no primeiro turno que esses temas eram perguntados praticamente, quase que com exclusividade. Não havia uma preocupação em relação aos outros candidatos. E como eu fui muito transparente em colocar claramente o meu ponto de vista, nos termos em que coloquei para você anteriormente, os brasileiros foram percebendo que havia uma coerência naquilo que eu dizia e naquilo que eu fazia. No segundo turno, o tema aparece para os demais candidatos e, no meu entendimento, nós vamos ter que ter a sabedoria de debater as questões no mérito e não nos rótulos. Para mim, a defesa da vida é um princípio. E
eu vejo que não só os que creem têm esse princípio, existem pessoas que não professam nenhuma fé e que também defendem a vida por questões filosóficas, por questões morais, por questões culturais, enfim, por vários aspectos. Então nós temos que ter um olhar, não é, acolhedor da diferença para poder estabelecer a troca. E onde é que se estabelece a troca? É no debate, e no debate que traga a informação. Nós temos que diminuir o número de abortos no Brasil, dando informação para as mães que muitas vezes fazem o aborto e depois pagam um preço muito alto, sequelas de saúde, emocional, enfim, em vários aspectos. Jovens que ficam grávidas prematuramente, se tiverem a informação e o cuidado, com certeza não irão utilizar da prática do aborto. Então falta informação, falta os meios, inclusive para evitar o aborto prematuro das mães que não queriam abortar, que gostariam de ter um filho, mas que por falta de um bom atendimento de saúde não conseguem ter o filho em função de não ter o tratamento adequado. Uma mulher pobre não consegue ficar 6 meses numa cama para poder ter o seu filho. E a discussão, não é? A discussão são das questões. Se existe uma coisa que nos une, é a falta de informação. Como é que você vai suprir a falta de informação? Pelo debate. E aí cada um coloca os seus argumentos na mesa e de forma civilizada a gente estabelece, não é, a discussão entre os que têm uma posição favorável e os que têm uma posição contrária. Agora, como é que a gente lida com o fato, senadora? Porque eu digo, independente da gente ser a favor ou contrário ao aborto, ele acontece e vai continuar acontecendo. Assim como a prostituição, assim como o consumo de drogas, eu digo, independente da gente tentar combater alguma coisa, de nossos critérios morais não concordar, eles são um fato. Como é que se trata uma mulher que fez um aborto? Ela tem que ser punida? Eu diria que a gente tem que tratar as questões, cada uma na sua especificidade, que a gente não pode fazer generalizações. É claro que uma mulher que faz o aborto, eu acredito que a maioria não gostaria de fazer. E a maioria que fez não gostaria ou não gostou de ter feito. Então essa mulher muitas vezes ela está precisando de acolhimento, ela está precisando de ser acolhida adequadamente na sua angústia, na sua dor e às vezes até na sua culpa. Não podemos deixar de referenciar que isso acontece. Pela lei ela tem que ser punida, né? Mas eu acho que no Brasil isso tem transitado para um olhar menos da punição e mais para o olhar da informação. É para esse terreno que nós devemos ir.